Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar com as aulas de análise matemática 1. Neste vídeo vamos resolver então limites bem importantes aí. Eu sou Júlio Momadi e vamos então a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, vamos então continuar com a nossa série de resolução de exercício envolvendo limites aí. Agora, essas aulas, eu não sei mais qual do exercício eu quero disponibilizar de forma então pública ou que estará nesse caso de forma privada. Ou não sei se algum desses exercícios estará então na forma pública aí. Então, se por acaso estiver na forma pública, parabéns mesmo e vamos a isso. Então, se você quer mesmo não perder nenhuma aula mesmo da nossa preparação, então eu recomendo mesmo que entre aqui, tá? Na preparação presencial aí de análise matemática 1. Então, essa foto já tem todas as informações. Para mais informações, temos aqui então esse número que aí aparece. Agora, vamos então a nossa resolução, só para não perder então tempo aí explicando o que está acontecendo aí. Acredito que vocês já sabem aí. Agora, nesse caso, nós podemos aqui tentar ler o nosso enunciado. Temos assim, então, prove que o limite existe se então o m for maior ou igual a zero, e o limite quando o m é igual a zero, quando é que é? Ou quando esse aqui, então, igual nesse caso a este, quando m é maior que este aqui, não sei quando é que dá, então. Então, teremos que provar que esse limite existe só quando o m é maior ou igual a n. Então, é para provar quando m for igual a 2, quando é que dá, não é? E também quando m for maior que nesse caso que n. Agora, o que nós temos aqui então em cima, na verdade, nesta parte aqui é um polinômio. Eu posso reescrever aí. Lá da escola secundária mesmo, vimos como é que nós podemos calcular este tipo de limite, não é? Veja só, nós temos aqui então quando x tende nesse caso ao infinito. Agora, em cima nós temos uma expressão, não é isso? Veja só aqui, em cima nós temos aqui então o an, x na n, tá? Mas temos aqui uma reticências e depois somamos aqui então com o nosso a0. Agora, aqui ficamos com bm vezes, nesse caso, x elevado a m, mas depois reticência ficamos nesse caso então com b0. Agora, lá no ensino geral, nós aprendemos como podemos calcular esse tipo de limite. Veja só, por exemplo, eu posso colocar aqui o limite quando x tende, nesse caso, então, a zero, tá? Não a infinito, sempre deve ser infinito. E aqui eu posso colocar, então, x ao quadrado, mais, nesse caso, x, dividido, nesse caso, por x, mais ou x ao cubo, mas, nesse caso, aí, então, aí eu posso colocar, aí, então, o quê? Aqui vamos colocar o 2 e aqui vamos colocar o 3. Dividido, então, por x, aí, então, 2 vezes x, tá? Agora, a ideia, na verdade, é o seguinte, é sempre levarmos, então, o quê? O termo do maior expoente no nosso numerador e o termo do maior expoente no nosso denominador. Ficaria com o resultado deste limite, teríamos aqui, então, 2 vezes, então, elevado a cá 2 sobre o 3x, então, ao quadrado. Cortaríamos ao cubo, não é? Cortaríamos este com este, ficaríamos, então, com 2 sobre o 3x. Substituindo aqui, então, infinito, ficaríamos com o quê? Com 2 vezes, 3 vezes, nesse caso, infinito, em que esse resultado daria aqui, então, zero. Atenção, o que eu quero demonstrar aqui é o seguinte, sempre que o nosso expoente de maior grau estiver, nesse caso, no nosso numerador, então, esse limite dá, nesse caso, então, zero. Agora, se fosse o inverso, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um termo de maior grau, este limite daria o infinito. Agora, se esses termos maiores fossem iguais, aqui então teríamos aqui então o quê? Teríamos que este limite é igual, por exemplo, aos coeficientes, não é? Que aqui temos, seria igual a então a 2 que divide por 3. Agora, usando o mesmo princípio que aqui então temos, espero que você tenha entendido aí, aqui vamos fazer o seguinte, imagina só, eu posso separar aqui em dois casos, visto que apenas só queremos demonstrar que existe somente nesses termos. Agora, o termo existir em limites, na verdade, ele é o seguinte, quando o limite, o resultado do limite, tender nesse caso a mais ou menos infinito, aqui nós vamos dizer que o limite não existe, atenção aí. E nesse ponto o limite não existe, visto que o infinito é apenas uma ideia. O infinito nunca foi um número. Então, se dar mais ou menos infinito, o limite não existe. Imagine só, no nosso primeiro caso, eu posso colocar da seguinte forma. Por exemplo, vamos colocar o m igual, tá? O m igual, então, nesse caso, a n. Veja só aqui. O m igual a n, nós ficamos com o seguinte. Teremos, então, o limite quando o x, nesse caso, tende a, então, infinito.
Quando m é igual a n, visto que esta parte aqui tem maior grau, será igual a esta parte do maior grau, qual que nós fizemos? Apenas só levamos o que? Levamos aqui, tá, por exemplo, a n vezes o x, nesse caso na n, tá? Sobre, então, o bx, nesse caso na m. Agora, imagine que o m é igual, nesse caso, a n, mas é igual, por exemplo, a um certo número, então, k. Agora, nós teríamos assim, teríamos aqui, então, o limite, quando o x tende, nesse caso, a infinito, de a n vezes o x elevado, nesse caso, a k, visto que o m é igual a n e é igual a k, não é? Levamos k, colocamos aqui, que divide, então, por bx, nesse caso, então, na k. Agora, o x na k com x na k, então, sai, só ficamos, nesse caso, com a sobre, então, b. O an sobre, nesse caso, o bm. Aqui nós temos o m que nós não colocamos. Coloca só. Veja só aqui. Aqui nós podemos colocar, então, o bm, então, o x na k. Agora, quando é que o m for igual a n, o resultado aqui deste limite será igual a quem está a n, que divide por bn. Agora, caso contrário, imagine só, quando o m for igual a n, vimos que acontece, não é? Nós ficamos com que aí? Veja só que o m maior nesse caso que o n. Agora, este limite pode ser calculado da seguinte forma. Teremos, então, o limite. Quando o n tende, então, quando o x, nesse caso, tende, então, a ser infinito. Veja só, o termo aqui, então, que é do numerador, é que é maior que o do nosso denominador. Agora, neste caso, este limite dá zero, tá? Dá zero mesmo, em que o resultado é que você pode colocar mesmo zero. É aquela situação que nós vimos. Mas agora, no caso em que o m é menor nesse caso que o n, ou seja, o nosso denominador aqui que é maior, nós vimos sim, que o nosso limite, quando x tende nesse caso a infinito, de a n vezes x na n, lá para lá vai, aqui também teremos nesse caso pm vezes o m, tá para lá vai, tá? Agora, este limite seria igual a quanto? É igual mesmo a infinito, ou seja, não existe. Então, neste ponto, o limite ele aqui, então, não existe. Nós demonstramos, sim, que o limite existe somente quando o m é maior ou igual a n, não é? Agora, aqui, quando é ao contrário, o limite não existe, não é? Então, já resolvemos aí. Veja só, vamos continuar aí. Já não há mais o que demorar, não é? Veja só aqui. Agora, encontre o seguinte limite caso exista. Então, para você conseguir encontrar esses limites caso exista, nós podemos prosseguir da seguinte forma, não é? Veja só, aqui temos uma subtração, então eu posso aplicar o conjugado, nada demais, não é? Veja só, este limite, vamos aplicar o conjugado. A primeira coisa é atentar em limites, como você já sabe, coloque nesse caso a nossa tendência no lugar da variável, nós ficaríamos aqui então infinito menos infinito. Infinito menos infinito, aí então uma determinação. Agora vamos levantar nossa determinação. Ficamos com o limite quando x tende nesse caso a n, a infinito. Aqui temos raiz de x mais, raiz nesse caso de x mais, raiz então de x, menos aqui então raiz de x. Agora fechamos todas essas partes, não é? Então, multiplicado por essa parte que nós temos aqui, veja só aqui. Ficamos nesse caso conjugado. Conjugado apenas trocamos de sinal do que nós temos aqui. Agora, ficamos nesse caso com x, mais, aí então, o x mais, nesse caso, raiz então de x, tá? Agora, aqui terminamos aqui, tá? E aqui também fica até aqui, e aqui então nós teremos até aqui. Agora, multiplicado então pelo conjugado, dividido essa expressão toda, também pela mesma expressão, que será nesse caso x, aqui temos x, mas aqui está a raiz de x, tá? Agora, quando isso for acontecer, nós podemos fazer o seguinte. Agora, temos uma multiplicação aqui. Então, vamos multiplicar essa parte vezes esta parte, não é? Agora, quando isso então acontece, nós fizemos o seguinte, não é? Aqui é um produto notável, do tipo A mais B, multiplicado nesse caso por A menos B. O produto da soma pela diferença entre dois termos. Apenas levamos o nosso primeiro termo, que seria nesse caso o ao quadrado, menos então o B ao quadrado. Agora, o nosso primeiro termo aqui, nesse caso, seria toda essa parte daqui. O segundo termo seria então toda essa parte aqui. Então, ele leva ao quadrado, aqui leva ao quadrado. Ficamos com o quê? Ficamos com o seguinte caso, não é? Veja só, aqui teremos o quê? O limite. Veja só aqui, limite. Quando o x tende, nesse caso, a infinito. Embaixo, vamos chamar que este aqui é o nosso alfa, tá? Vamos chamar aqui então de alfa, só para não repetir aí. Ficamos nesse caso com alfa. Agora, em cima, nesse caso, ficamos com x simplesmente. Mais, então, raiz de x mais, nesse caso, raiz de x. Agora, menos esta parte daqui ao quadrado. Ficamos, nesse caso, com x. Este x com x nós podemos cortar.
ficamos apenas com o que nós temos aqui. Mas agora, vou ter que retirar essa parte, visto que nós podemos também simplificar dali. Será que não? Veja só que vamos colocar aqui. Eu posso colocar aqui então o nosso alfa. Vamos continuar com o nosso alfa. Agora, este limite será igual ao quê? A limite quando x tende, nesse caso, a infinito. Agora, aqui embaixo vamos repetir a expressão que nós temos ali, não é? Temos x, mas antes de repetir, vamos usar estratégia. Para não gastar muito tempo, eu posso analisar aí. Veja só, quando eu retiro essa parte já sai, né? Ficamos apenas com esta parte aqui. Agora, vamos tentar colocar evidência aqui. Imagine isso, eu poderia primeiramente colocar evidência, por exemplo, x na quarta, ou x elevado a 8, por aí vai. Por que isso, Julie? Veja só aqui. Por exemplo, quando eu coloco evidência, por exemplo, x elevado a 4, aqui ficamos com raiz de x na quarta, não é? Cortamos um dos x, porque escrever x elevado a 4 é a mesma coisa escrever o x ao quadrado, elevado nesse caso ao quadrado. Então, seria possível eu cortar essa raiz com esta aqui. Ficamos nesse caso com x ao quadrado, não é isso? É sim. Agora, levando novamente esta parte aqui, cairia fora. Agora, daqui poderia mais também simplificar o x elevado a 2, visto que a raiz de x elevado a 2, cortaríamos e cairia aqui. E aqui também poderia conseguir evidenciar então a raiz de x. Como assim, Julinho? Acompanhe a explicação. Veja só aqui. Atenção, se não fosse possível evidenciar o x elevado a 4, também poderia tentar, nesse caso, com x elevado a 8. De forma rápida, atenção aí, veja só aqui. Nós podemos colocar aqui então com x mais raiz de x, mais aqui está a raiz de x. Toda essa parte daqui está fechada, mas atenção. O nosso último termo, eu posso tentar evidenciar aí, então, o x elevado a 4. Quando eu coloco, por exemplo, x elevado a 4, multiplico por x, aqui então, elevado a quem? Elevado nesse caso a 3, é isso? Deve ser isso, porque quando eu multiplico aí, então o x na quarta, vezes x elevado a 3, ficamos apenas com x, então, que nós tínhamos ali. Agora, consequentemente, esta parte daqui pula fora, mas vamos colocar então passo a passo. Creio que pode existir uns colegas que não vão perceber aí, tá? Agora, aqui somamos com esta parte, né? Mais raiz de x. Enquanto que em cima ficamos apenas só com raiz de x mais raiz aqui. Aqui eu posso colocar evidência o x na quarta, não elevado a 2, não é? Ficamos com o seguinte caso. Ficamos nesse caso, veja só. Teremos então o x ao quadrado vezes 1 sobre x. Agora, aqui nós podemos fechar. Veja só aqui, fechamos aqui. Então, mais para baixo, vamos colocar então o limite. Quando x tende, nesse caso, a infinito, então, para aqui, eu coloco, tiro evidência, tiro este aqui, ficamos nesse caso com x, mais o x é então, vezes raiz de 1 sobre x. Agora, mais para baixo, apenas cortei este com essa raiz. Esse aqui pulou fora. E aqui também teria que fazer da mesma forma. Veja só, ficamos aqui então com a raiz de x mais... Mas agora, quando eu corto aqui, como eu expliquei ali, retiramos, ficamos nesse caso com x ao quadrado, dá para também evidenciar aqui, veja só, eu posso evidenciar o x ao quadrado, porque o x ao quadrado que eu irei tirar daqui, ele vai ter que ficar exatamente aqui, o x ao quadrado ali. Mas agora, quando eu evidencio o x ao quadrado dentro desta parte, aqui dentro, vamos colocar aqui entre parênteses, não é? Veja só aqui, coloco ali, então, entre parênteses. Então, esta parte aqui fica o quê? Aqui ficamos com 1 sobre x, mas aqui como tinha o x ao quadrado, quando eu coloco evidência, ficamos apenas só com 1. Ou simplesmente, ficamos com mais raiz de x na quarta. Quarta não, agora já saiu aqui na quarta. Aí ficamos 1 sobre o x, nesse caso, na cubo. Agora, fecha aí. Vamos fechar esta parte aqui e fechamos aqui. Mas somamos então com raiz de x, tá? Veja só. Ficamos nesse caso com o limite. Quando x tende, nesse caso, ao infinito, agora, daqui eu posso também cortar esta parte. Cortamos aqui, o que acontece? Veja só, quando eu corto daqui, aqui, ficamos com x simplesmente, não é? Agora, o x com x eu posso colocar evidência. Ficaremos, desta parte até vou colocar, veja aqui. Ficamos com x entre parênteses. Aqui ficamos com o quê? Com 1 mais, porque eu evidenciei ali. Tá? Mas vamos a isso. Veja só passo a passo. Aqui ficamos com x, mas quando eu retiro isso para aqui, ficamos nesse caso com x, multiplicando com essa expressão que nós temos aqui. Multiplicado com essa expressão que é simplesmente 1 sobre x, mais raiz de 1 sobre x, nesse caso ao cubo. Toda essa parte aqui então fechada aí. Somado então com raiz, nesse caso de x. Agora,
para cima, mais para cima, aqui também posso colocar evidência ali, então o x, ficamos com x evidência aqui. Vou colocar esse x evidência, aqui então ficamos com o quê? Esta parte ficamos simplesmente com 1, somado ali então com 1 vezes aqui, não é? Que é raiz de 1 sobre x, mas nós podemos fechar, tá? Vamos aproveitar essa reta que eu coloquei aqui, só para fechar aqui. Fechamos aí. Agora, teremos então o limite, quando x tende, nesse caso, a infinito. Então, aqui eu posso colocar evidência esta parte, não é? Ficamos com o quê? Colocando evidência ali, teríamos algo assim. Teríamos aqui então x entre parênteses, aqui ficamos com o quê? Com 1, visto que não resta nada aqui, mas aqui também não resta nada, ficamos aqui então com a raiz, tá? Aqui 1 sobre x mais raiz, nesse caso com 1 sobre x ao quadrado, ao cubo, não? Ficamos com a quinta raiz de x, aqui nós podemos colocar assim. Então, mais para cima, aqui é a mesma coisa, colocar raiz de x, visto que está a multiplicar, não é? Multiplicado, nesse caso, com raiz, multiplicação de duas expressões. Nós podemos separar em produto das mesmas raízes, não é? Ficamos aqui, então, com 1 mais raiz, nesse caso, de 1 sobre x aí. Agora, mais para aqui, também posso colocar evidência esta parte, não é? Colocando evidência aqui, vamos aproveitar e cortar este com este. Mas tem muitos que não vão entender. Deixa, então, colocar aqui. Veja só, aqui ficamos com esta parte, nós podemos colocar, então, evidência. Teremos a raiz da quinta de x. Agora, como é que teremos raiz de x? Então, posso colocar evidência da verdade, não é? Aqui vamos multiplicar por raiz, toda raiz daqui, não é? Que é raiz de 1 mais, aqui ficamos com 1 sobre x, mais raiz aqui, então, de 1 sobre x ao cubo, assim, tá? Aqui nós podemos fechar todas as partes. Então, quando eu retiro esta parte daqui, por exemplo, eu coloco evidência, esta parte daqui fica 1, visto que aqui tem raiz de x vezes 1. Aqui ficamos com mais 1. Mais para cima, nós ficamos com raiz de x vezes, então, raiz de 1 mais 1, raiz então, de 1 sobre x. Mas agora, eu posso retirar esta parte com esta parte. Então, aqui onde aparece 1 sobre x, quando eu coloco, por exemplo, 1 sobre a então infinito é igual a 0. Sabemos disso. Então, aqui é igual a 0, e aqui também tenderá a 0, e aqui também tenderá a 0, ou seja, aqui em cima nós ficamos com o quê? Em cima nós ficamos com raiz de 1, que é igual a 1, tá? Ficamos com 1, embaixo nós ficamos com este 1 aqui, porque raiz de 1 é igual a 1, temos aí então 1 mais 1, em que o nosso resultado ficamos com 1 sobre 2 aí. Resolvemos, tá? Agora, vamos passar de forma rápida para a próxima questão. Veja só aqui, nesta questão acontece algo interessante. É para também nós tentarmos resolver. Então, quando eu